Oi, gente. Aqui é a Maria Clara Chaves, do segundo de Humanas, e hoje a gente está apresentando o Pod Paz. Oi, gente, eu sou a Melissa. Oi, pessoal, sou Denis Oriz, professor de Geografia no CVO há cerca de uns 7 anos, professor aqui em Goiás cerca de 20 anos, no DF há cerca de 8 anos e estamos aí para poder ajudar e contribuir com informações. Hoje a gente vai analisar a música Matança, do Elomar. Cipó Caboclo tá subindo na virola. E aí essa música fala muito sobre o folclore, essa questão do desmatamento, né? E a música também fala sobre algumas espécies que foram desmatadas. Fala da araucária, do pinheiro. E eu acho interessante a questão que ele fala do Cipó Caboclo, porque é um folclore que fala que quem desmata e quem mata animais, esse personagem do folclore, vai atrás para vingar essas pessoas, né? Essa floresta. O que você acha disso, Denis? Então, essa música é uma referência a vários aspectos, né? Aspectos tanto naturais, quanto culturais, quanto também mudanças até climáticas. Nessa parte que você citou aí de aspectos culturais, né? Ela aborda alguns temas específicos do folclore da Amazônia, que podia ser o Curupira. Ela também é muito rico em relação à Iara, né? Quem conhece essa história da Iara, né? Esse folclore, que é uma sereia da Amazônia, que encanta as pessoas. E o principal também, além do Curupira e da Iara, que é também em relação ao boto. Essa região da Amazônia, que é onde se passa a música, né? Há uma lenda muito forte em relação ao boto, que em noite de lua cheia, né, o boto ia para as aldeias engravidar as mocinhas dessa região, que no fundo, né, é uma desculpa, tem uma historinha bem triste, tá, gente? Uma desculpa para justificar na época as crianças, né? Crianças, tá, gente? As meninas com 16 anos, 15 anos, que eram mães precocemente, não tinha pai nem mãe, e as pessoas da família culpavam que ela engravidou graças ao boto. É uma historinha para cobertar um possível, né? Abuso sexual, pedofilia. Nesse contexto também, né, tem histórias do Curupira, que aborda em relação ao desmatamento da Amazônia. Segundo o Curupira, né, que tinha os seus pés para trás a lenda, ele tinha isso para poder despistar quem fosse caçador. Ou seja, como tinha pegadas para trás, quem fosse achar o Curupira ia para a mata e ficar perdido. E diz também essa mesma lenda do Curupira que depois que ele voltasse para a mata, encontrasse lá algum trator, alguma motosserra, ele quebraria tudo. Então são histórias do Brasil, né, com realidades tristes, algumas curiosas, igual a do Curupira também, que ele é nosso defensor da mata. Na história do Brasil tem um monte, né? Tem o Saci na região sudeste, lobisomem na região nordeste, né? E assim vai. O Curupira é muito específico porque ele é como se fosse o nosso vingador, né, gente, dos heróis Marvel na versão da Amazônia. Então lá ele tem uma visão, né, de uma criança bem travessa, cabelo vermelho, né, que ele pega fogo lá e tal, porque ele é muito travesso, mas ao mesmo tempo ele defende a mata e ama também os animais dessa região. Então ele protege o bioma da Amazônia. Pois é, e a música ela também traz muito dessa crítica social da violência exacerbada humana, tanto na flora quanto na fauna brasileira, e sobre a matança que ocorre dos animais. Por exemplo, o próprio mico-leão-dourado, que até hoje ele tá em risco de extinção. E lá tem mais espécies também em extinção, né? O mico-leão-dourado é mais específico hoje em dia da Mata Atlântica, tá, gente? É um símbolo dessa região do Brasil. E algumas pessoas até confundem, às vezes, até especificar aqui para vocês, quem estiver em casa aí, né? Que são dois biomas um pouco afastados, tá, gente? Tem a Amazônia, mas é ao norte, e na parte da praia, né, litoral, que tem aquelas serras, que vai ser a Mata Atlântica, onde vive também grande parte, aliás, maior parte, do mico-leão-dourado, que é hoje em dia uma espécie que está quase em extinção, né, graças à ação do homem predatória, junto também com a ararinha azul. O boto também, né? O boto também, tá, hoje em dia está em extinção, graças à ação humana. Então, essa música ela é tão complexa que ela aborda tanto aspecto, né, cultural do Curupira, né, da Iara, do boto, e também essa devastação desse bioma. E o mico-leão-dourado hoje no Brasil, pessoal, é o nosso representante
de ser contra a extinção. Lembra vocês que também que no Cerrado, uma comparação bem, tá assim com relação à Mata Atlântica, no Cerrado hoje, extinção está muito perigoso, né? Aconteceu um dia em relação ao lobo-guará, tamanho da bandeira. Cada bioma possui a sua fauna e a sua flora e algumas espécies que estão ameaçadas de extinção, tá, gente? Ameaçadas de extinção, perdão. E hoje em dia, a tendência, se não cuidar mais disso aí, tiver fiscalização, tiver um apoio do governo, a tendência é que com o tempo isso piore mais ainda devido ao avanço da fronteira agrícola. Como assim, pessoal, fronteira agrícola? O nosso país hoje em dia está se expandindo na parte agrícola. Algumas pessoas são contra essa expansão e algumas pessoas são a favor. Dizem o quê? Vai expandir aqui a soja na região, vai desmatar tudo. Realmente faz sentido. E algumas pessoas falam, né? Mas espera aí, vai expandir a soja, isso é bom. Quem que vai ficar hoje em dia sem ter soja, sem ter um acesso a grãos, né? Mas tem que ter aí, gente, um meio termo. Tem que ter aí um consenso. Que hoje em dia a tendência, se aqui fosse o Brasil, né? Nossa parte sul do Brasil e centro-oeste, expandir em direção à parte norte e devastar mais ainda a Amazônia. Lá hoje em dia possui uma linha, né, imaginária na Amazônia, que é uma linha bem assim, parece um arco. Esse aqui hoje é atualmente o famoso arco do desmatamento, onde a tendência é de aumentar mais ainda essa devastação, chegar um dia até o rio Amazonas e, consequentemente, mudar tudo, tanto o bioma quanto o clima. Né? Não só para o Brasil, mas como o mundo. Para o mundo. Né? E pontuar vocês também que ele é importante para o mundo, pessoal, não como o pulmão do mundo, né, que é um mito bem antigo, mas é importante porque ela regula com as suas árvores, né, com a sua transpiração, o clima mundial. Resumindo, não é o pulmão do mundo, mas regula o clima mundial com as suas árvores e a sua transpiração. Até sobre isso que o senhor falou, desses biomas que estão em risco de extinção, foi até um tema da UNB, do PAS 1, né, que se não tiver flor, não tem fruto, se não tiver fruto, não tem comida, que trazia muito isso da caatinga, se eu não me engano, que está em extinção. E é uma frase que faz sentido, tá? É uma frase muito forte, muito pesada, e eu falo o que com meus alunos, tá? Que eu, nesses quase 20 anos de educação aí, é uma frase até forte que eu falo com os alunos, tá, gente? E faz sentido. As pessoas se preocupam muito com a Amazônia, se preocupam muito com a taiga, lá na Rússia, né, gente? Isso é importante, olha bem a minha frase, isso é importante sim, preocupar com a Amazônia, com a taiga, com a tundra, e assim vai. Mas se cada um começar a se preocupar mais onde você mora, para expandir essa preocupação, aí sim chega até a Amazônia e até a taiga. Qual é hoje em dia a minha crítica em relação a isso? Alguns aqui em Goiás se preocupam lá longe com o seu bioma, né, bem distante lá o bioma, e não faz nada onde mora aqui para poder preservar o seu bioma. Se você mudar onde você mora, essa corrente pode se expandir e chegar um dia até a Amazônia, savana, na África, e assim vai. Então é uma coisa local para global. Muitas pessoas não dão importância para o que a gente tem aqui, né, no Centro-Oeste, tipo, até falarem que é feio e tal, mas... Que tem essa aparência ressecada, mas aí tem vida, né? Sim. Então, é até um preconceito, né? Que as pessoas, né, olham para o Cerrado hoje em dia como se fosse um bioma feio. Um bioma árvore torta, essa poeira aí, né? Não sei o que mais e tal. Aqui também é uma savana. E é mais rica do que a savana africana. Que é uma savana riquíssima do mundo. E aqui também é um suporte para a Amazônia. Eles vivem em equilíbrio um com o outro, tá, gente? E a tendência futuramente, infelizmente, se desmatar mais a Amazônia, que o Cerrado hoje ele avance sobre a Amazônia. Então vai ter hoje em dia uma savanização da Amazônia. Então lá vai ter futuramente, possivelmente, né, árvores baixas, tortuosas, e a árvore maior que tinha antigamente, ela vai ser trocada por árvores do Cerrado. Sim. Na música ele fala de algumas árvores, tipo carvalho, magno, canela, embunzeiro. Fala também do pau-brasil, que foram árvores que estão em risco, né, por conta da exploração. Aí ele também fala uma parte de como eles estão tirando essas árvores para transformar em outra coisa, porque eles querem... O mundo hoje em dia gira em torno de dinheiro, então eles só estão atrás de dinheiro, produzirem. Igual o pau-brasil, quando os portugueses chegaram,
desmataram muito dessa árvore e hoje em dia está em extinção, né? Tem poucas espécies no Brasil e que era muito importante, era uma árvore maravilhosa, grande, enorme, que no Brasil a gente quase não tem mais. Sim, teve até os incêndios lá na Califórnia, em Los Angeles principalmente, que dizimou, né? Os vídeos são terríveis das casas, assim, as pessoas presas nas casas e em volta tudo pegando fogo. Então, e o pior que é o seguinte, essa que vocês citaram, né, as madeiras que vocês citaram aí, as espécies, segundo consta na Constituição, na lei, são madeiras de lei. Esse é o termo. São madeiras que, segundo a lei, não pode desmatar. São árvores, tá, que demoram muito tempo a crescerem, a produzirem, tá? Que em relação ao mogno, jacarandá, pau-brasil, então oficialmente não pode desmatar. Mas aí vem a ganância humana, né? A espécie humana vai lá sabendo disso, desmata, frauda, né? Mente nas notas fiscais lá que a árvore não é de lei, revende em algumas regiões do Brasil e com isso destrói a Amazônia. Então uma prática ilegal, criminosa, onde falta mais poder do Estado para poder fiscalizar essa madeira ilegal da região da Amazônia que é retirada. É igual o piqui, eu acho que a árvore do piquizeiro é tombada também, não é? Que não pode Eu não vou falar dessa tirar. parte, que eu não sei te falar do piquizeiro, se foi realmente tombada. Eu sei que era um símbolo do cerrado, o piquizeiro, e recentemente na UFG houve lá uma pesquisa científica para poder transformar o piqui, né, o pequi, a sua semente, o seu caroço, tá, em óleo, gente, de cozinha. E também futuramente biocombustível. Então, assim, isso aí é bom, você conciliar o capitalismo com o meio ambiente. Você juntar as duas coisas, tá? Você só desmatar sem pensar no futuro, gente, esse não é o caminho hoje em dia para a espécie humana. O piquizeiro e o piqui foram reconhecidos como patrimônio cultural e ambiental e ecológico nacional. Ótimo, tá Eu vendo? sei que leva até multa se cortar um piquizeiro, porque ele é muito difícil para poder nascer. Tem que ter uma temperatura específica por conta das queimadas, né, que é normal aqui no Cerrado, para ele poder se fertilizar. E vou além com vocês aí, tá? O pequi é tão importante que ele é uma árvore que possui camadas, você já percebeu isso. E tem uma esponja no seu caule pequi. Por que essa esponja? Se for queimado, pessoal, essa esponja aí no pequi protege ele. Quando vier depois as primeiras chuvas, esse pequi ele ressurge da cinza, gente, assim como o cerrado. Então ele possui uma árvore adaptada ao solo bastante ácido, né? Então vai crescer meio tortuoso e possui esponjas nos seus caules para poder se defender de queimadas e do calor excessivo do cerrado. A hora do pinheiro balançar, sentir o cheiro do mato. Agora no bloco 2 a gente vai fazer a análise da obra. E até voltando a falar sobre a música, ela foi composta pelo Jatobá e ela é interpretada pelo Xangai. Eu acho que é uma música que ela é muito forte, né? Ela traz um tema muito forte, um tema que eu acho que deveria até ser mais visto, mais dialogado, ter mais visibilidade. E principalmente no Enem, no PAS, que eles cobram muito, principalmente o PAS, né, que é uma coisa mais regional. Questão de quererem desmatar pro dinheiro, né? E Pois é. sim, é importante porque essa música aí realmente ela é pouco divulgada no Brasil hoje em dia. São pouco divulgadas, tem do Roberto Carlos, tá, em relação à Amazônia. Também essa música aí do cantor, que eu esqueci o nome dele. Ele é o Xangai. Xangai, tá, gente? E é bom porque isso aí é uma música muito crítica. Isso é importante, né? Divulgar isso em escolas, e desde pequeno mesmo, a pessoa conhecer esse bioma. Ensina para não desmatar a importância da árvore, a importância da floresta, né? Justamente, e o principal, né? Ensina, e desde pequenininho já tem uma reflexão com a criança em relação a isso. Que você mostrar a música para ele só lê por ler não faz sentido, mas se ele ler essa música aí nas escolas com calma, ler bem o texto e interpretar certinho esse texto, levar a sua reflexão, aí sim faz sentido. Uma coisa assim também importante aí que não foi citado, mas até foi também, porque é muito complexo essa música aí, em relação ao desmatamento, é a mudança climática. A mudança tanto do microclima da região, se for só a região que mudar o clima, é o microclima, mas também afeta esse desmatamento, na mudança em relação ao globo. Então, se você hoje em dia desmatar a região da Amazônia, vai mudar o clima tanto local quanto também mundial, para ficar mais quente. E essa região da Amazônia
deveria ser mais vista, né, por órgãos mundiais, como a ONU, dar uma atenção maior para o Brasil, né, porque hoje em dia essa região ela é vítima também da especulação do capitalismo. Países ricos pressionam o Brasil para vir aqui pegar nossa madeira, nosso açaí, contrabandear espécies, ou seja, uma região valiosa para o mundo, mas que está hoje no nosso território e tinha que ter mais valor. Até o que a gente está estudando agora, né, no segundo ano com o Denis, que é sobre a OMC, que inclusive vai ser, a reunião vai ser aqui no Pará. Ah, perdão, é a Aqui COP. no Pará não. É a COP. A COP? Isso. Uma das reuniões vai ser lá no Pará. Por Debater esse tema, né? ficar até mais perto da Amazonas. Então, olha só, pessoal, esse ano, né, vai ser a COP, se não me engano, 2030, alguma coisa aí, né? Vai ter a COP esse ano. Essa COP são reuniões mundiais importantíssimas para o mundo. Essa COP, né, em inglês, significa Conferência das Partes, onde discute-se lá sobre natureza, meio ambiente, mas o principal tema da COP são mudanças climáticas. E o nosso país, Brasil, esse ano vai sediar na Amazônia, olha só a importância, essa reunião mundial que vai ser a COP em Belém do Pará. Sim, eu acho que é até importante ter esse olhar mais voltado para o Brasil, porque como o senhor até falou, a gente às vezes olha muito para o que está aí fora, muito para o que está na Europa, muito para o que está até nos Estados Unidos principalmente, e esquece do Brasil. Justamente. Esquece da nossa cultura, esquece de olhar para o nosso bioma e perceber a importância dele. Então a mensagem que eu acho que tem aí, de você dar mais valor hoje à nossa cultura, né, onde você mora, no seu país principalmente, e a partir disso aí fazer uma corrente para o mundo, né? Então hoje em dia o nosso foco tem que ser realmente a Amazônia, o Cerrado, Mata Atlântica, que está hoje em dia em processo de extinção, tá, gente? E só observação aí, em nosso mundo hoje tem os hotspots. Hotspots, tá? Um termozinho, tá, gente, em inglês, chama-se regiões que estão em processo de desmatamento muito acentuado, gente, onde já perdeu muita espécie de plantas, tá? De animais, perdeu muito. O nosso país hoje em dia abriga 2 hotspots mundialmente, que é justamente a Mata Atlântica e também o Cerrado, e talvez um dia, infelizmente também, nesse ritmo aí, né, a Amazônia. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata. Agora no bloco 3 a gente vai fazer algumas perguntinhas. Aí a gente tira aqui e aí você responde pra gente. Ok, Denis. espero ajudar. Qual o papel da musicalidade e da melodia na construção da atmosfera da música? Pergunta bem complexa, ótima pergunta, né? A música é muito importante para as pessoas que moram nessa região ouvir a música e associar ao seu contexto. Tá? A música tem esse poder, né? Com a melodia, trazer reflexão, trazer para a pessoa um novo olhar, né, sobre onde você mora. E a música é uma coisa universal, né, gente? É uma linguagem global. Você pode abordar temas aí, né, específicos da Amazônia, da região norte como um todo, região sul. Então a música, ela transcende, né, as culturas, os povos e leva a reflexão de onde você mora. Sim. Mais uma? Mais uma, por favor. De que maneira Matança pode ser interpretada como uma crítica à violência estrutural no país? Então, essa pergunta, né, tem a ver com estruturas do país. Como assim? A música hoje em dia critica o Brasil, que tem uma estrutura de desmatamento. Ou seja, algo que já enraizou no Brasil, que é você crescer e ao mesmo tempo desmatar. E essa música ela aborda isso e questiona isso, né? Como que hoje em dia as espécies estão desaparecendo graças, né, ao crescimento econômico, onde na minha visão tinha que ser justamente os dois se encontrando. Crescer sim, usar o meio ambiente sim, mas conciliar ambos também. Conciliar o meio ambiente com o capitalismo. Como a música reflete as questões sociais e políticas do Brasil na época de sua composição? É uma pergunta boa, né? Excelente, inclusive. Deve cair muito isso aí também em provas de vestibular do Enem. Porque essa música foi feita no ano 70, que era uma época onde havia uma expansão
do nosso país, nossa agricultura, da fronteira agrícola, em relação à região norte. Ou seja, nosso país, que era basicamente, né, cultivava na parte sul e sudeste, centro-oeste também, começou a se expandir para a parte norte e a haver, no caso aí, o desmatamento. Então, essa música aborda essa migração das regiões do Brasil para o norte, para a Amazônia, para poder fazer o cultivo, criação de gado e também, consequentemente, o desmatamento. Pois é. Esse é um muito importante e provavelmente cai em vestibulares e no PAS mesmo. No Justamente. que é principalmente, né, que a gente está estudando aqui. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse mais um episódio do Pode Paz. Obrigada, Denis, por estar aqui com a gente. Foi muito bom, esse tema é muito importante. E a gente tirou várias dúvidas aqui. E é isso, gente. Obrigada. Até se ligou a nossa matéria, né, que a gente está tendo agora. E... que você nem falar? Obrigada pela sua audiência. Obrigada. E E se você quiser falar alguma coisa? não, obrigado eu pela chance de vir aqui falar com vocês sobre um tema bacana, uma música, né, muito reflexiva. Como professor, acho isso aqui muito bom, essa discussão, né, de pôr aqui em mesa conhecimento sobre algum tema específico. E eu sou grato por isso. Obrigado a chance de ter vindo aqui com vocês. Nosso papo foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você que está assistindo. E é isso. Tchau. Até mais. Até mais.